Olá, olá, olá. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Tudo bem? Povo de Deus, desculpa. Dei uma atrasada aqui. Atrasei um pouquinho, tive um problema técnico aqui. Vamos todos entrando, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do YouTube. Como eu disse semana passada, né? O pessoal do YouTube ganhou aí um upgrade aí do... Calma aí, deu uma travadinha, voltou aqui no Instagram. O pessoal do YouTube ganhou um upgrade aí na qualidade da câmera, consegui fazer uma aquisição da câmera, né? Então vocês vão conseguir enxergar aí em 4K, não sei se ao vivo fica 4K, mas a qualidade fica boa. Lembrando aqui, tá? Enquanto o pessoal do Instagram tá chegando, porque a maioria é no Instagram e o YouTube é quase um deserto, se entra gente, é milagre, né? Você tem uma pessoa lá, já é muito. Então, quero falar para vocês, pessoal do Instagram, eu sei que vocês são devotos do Instagram, mas eu quero convidar vocês a seguirem minha página no YouTube também, tá? Por quê? Porque eu vou lançar um curso gratuito pelo YouTube, tá bom? Vou começar a fazer mais coisa pelo YouTube, porque o Instagram aqui ele é um pouquinho complicado, tá? É um pouquinho complicado para chamar o pessoal, né? Até mesmo para fazer o streaming, o ao vivo. Então, assim, sigam depois, tá? Lá no YouTube, porque o curso que eu vou dar, tá? O curso que eu vou dar vai ser 100% YouTube, tá bom? Então, não sejam cabeça de vento e não percam esse curso gratuito que eu vou dar para vocês, tá bom? Então, fiquem atentos ao meu canal do YouTube. Ah, Igor, eu não sei qual é o seu canal. Só botar o meu nome lá, Igor Mocarzel, e segue no YouTube. Se você tem preguiça de digitar meu nome e você tá aí no Instagram, é só clicar no link da minha bio, que tem lá um link, né? Você clica lá no Linktree, você vai descendo ali as opções. Deve ter o YouTube, deve ser a última opção, a penúltima opção, né? Então, sigam, tá? Já estou começando a escrever o curso Como Agir Mais no Dia a Dia, tá? Evidentemente não vai ser esse nome, porque esse nome é horrível, né? Como Agir Mais no Dia a Dia. Parece o nome de livro, né? Livro de autoajuda. Como agir mais no dia a dia. E aí põe 10 listas lá que ninguém faz nada e não dá nada certo, né? Mas, enfim, vou mudar o nome, mas a ideia é essa mesmo, tá? De como agir mais, como a gente pode ser mais proativo, como a gente consegue ter um olhar transcendente pelo mundo e tirar dali as nossas ações. Então, a ideia do curso vai ser exatamente essa, tá? Eu vou trazer uma profundidade maior para vocês nessa questão do agir, tá? Eu já digo aqui de antemão que não vai ser um curso que eu vou dar vários hackzinhos, tá? Não vai ser um curso que eu vou dar várias dicas. Vai ser um curso, né, que eu vou fazer um diagnóstico muito rápido ali. Na verdade, vocês vão dar um diagnóstico, tá? Vocês vão fazer uma autoanálise a partir de um conteúdo que eu já dei para o pessoal do seminário, mas eu vou abrir aqui para o gratuito, para vocês fazerem a autoanálise e se entenderem melhor, tá bom? E sobre o grupo do Telegram, cara, o Ayrton falou, eu entrei no grupo do Telegram e tá parado. Eu confesso que eu não tô alimentando muito o grupo do Telegram, porque, cara, já é muita coisa para fazer. Eu já dou aula toda quarta-feira, tenho que preparar os conteúdos, né? Fazer live para vocês, estudar e etc. Então, confesso que o grupo do Telegram ele tá meio parado ali, né? Deve ter umas 200 e tantas pessoas lá. Mas não fiquem tristes, porque eu vou fazer uma coisa especial para o pessoal do Telegram também, tá bom? Vou alimentar esse grupo novamente. Não sei como, mas eu vou alimentar de alguma forma, tá? Então, o pessoal já entrou, já se estabilizou aqui. Então, vamos começar a nossa live, tá? Pessoal do Instagram, clica aí embaixo, quem tá com o Instagram atualizado, tem uma opção aí para ativar a notificação sempre que uma live minha aparecer, tá bom? É bom que
vocês recebem a notificação, tá bom? Então vamos falar sobre, então, as nossas inseguranças, vamos falar sobre esse fenômeno que acontece com todos nós, tá? É normal que nós sintamos insegurança, é normal que a gente busque a segurança em alguma fase da nossa vida ou em alguma situação, tá? Mas antes de eu falar em segurança em si, eu preciso falar o que é de fato a insegurança, de onde ela vem, né? Quem é a mãe da insegurança? Se a gente for trazer, né? Se a gente for fazer um jogo de polaridade, um jogo de dualidade aqui, a insegurança, ela nasce, né? Ou ela tem o seu oposto na segurança, certo? Então, a gente sempre, uma pessoa insegura, ela busca o quê? A segurança, a estabilidade, né? Uma vida tranquila, uma vida estável, estabilidade. Geralmente é esse o nome, né? Estabilidade. O que você busca na vida? A estabilidade. Você pergunta para uma pessoa medrosa, o que ela quer? É uma pessoa insegura, o que ela quer? Ela quer estabilidade, ela quer segurança, ela quer que ela não seja surpreendida pela vida. Não é esse movimento? As pessoas medrosas têm esse movimento de que, olha, eu quero estabilidade na vida, eu quero que as coisas não mudem, não é isso? Então, uma pessoa insegura, ela vai buscar estabilidade. Então, a gente já começa a perceber aqui, com esse jogo de dualidade, que é uma coisa básica, né? Se você é uma pessoa insegura, você vai buscar a estabilidade. Só que isso já não responde muita coisa. Qual é a origem, né, dessa nossa necessidade pela segurança? O sentimento que cria a mãe da insegurança é o medo. É o medo. O medo, ele gera a insegurança. O medo, por exemplo, ele gera também um controle. O medo, ele gera, né, debaixo dessa abóbada do medo, ele gera muitas atitudes negativas e uma delas é a insegurança. Às vezes tem pessoas que são medrosas e são controladoras. Tem pessoas que são medrosas, né, e se tornam, por exemplo, carentes, buscando o quê? A segurança em alguém, porque tem medo de estarem só, né? Então, a origem, né, o que a gente tem que atacar, o que a gente tem que olhar de fato não é a insegurança em si, mas é o que gera a insegurança, que é o medo. E é natural que tenhamos medo em algum momento da nossa vida. Se vocês forem fazer uma investigação bem honesta, a gente vai perceber que a gente tem medo em certas áreas da nossa vida. Medo de estar só, medo de morrer pobre, né? Medo de escassez, medo de ter um filho, né? Medo de, sei lá, não conseguir um relacionamento, medo de não ser reconhecido, medo de não ser amado. E todos esses medos que vão sendo trazidos, vai gerando a gente o quê? A insegurança. Então, todo medo que a gente tem vai gerar uma certa insegurança em alguma área da nossa vida. Se a gente tem medo, por exemplo, de morrer sozinho, né? De morrer sozinho, de não ter um relacionamento, não casar, não ter filho, de não ter filho e etc. Qual é a insegurança que a gente vai ter? Evidentemente, a insegurança de uma insegurança maior no relacionamento. A gente vai projetar o nosso medo no relacionamento, na nossa insegurança. Então, você vai se tornar, por exemplo, uma pessoa o quê? O que acontece muito em relacionamentos cuja pessoa é insegura? Uma pessoa insegura, às vezes, ela pode ter excesso de controle. Você pode ser muito carente, né? Aquele tipo de pessoa que fica o tempo inteiro querendo saber como você tá, o que você tá fazendo, né? Você tá com quem? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Né? A pessoa dá um presente, a pessoa dá um abraço, faz qualquer coisa para te agradar, né? Só para cessar aquela sua insegurança. E aí o que acontece? Você se estabiliza, você fica tranquila, fica tranquilo. E aí 5 minutos depois, quando aquele medo bate, gera então a insegurança novamente. Não é isso? A grande questão é como o controle, né, a carência e todas essas questões estão debaixo dessa abóboda do medo. A gente tem que atacar não é buscar em si a segurança logo de cara. Né? Para uma pessoa insegura, sim, é interessante buscar a segurança. Mas se a gente quiser ir fundo, a gente tem que buscar combater o medo, tá?
combater o medo. E aqui é muito importante fazer essa análise. O medo é o único sentimento, prestem muito bem atenção aqui. O medo é o único sentimento que a gente não pode deixar ele dentro da gente por muito tempo. Ah, Igor, mas e aquela questão, né, de ter que abraçar os nossos sentimentos, né? Senão se a gente não abraçar, a gente vai recalcar os nossos sentimentos. Sim, é isso. A gente tem que abraçar os nossos sentimentos, mas existem sentimentos, como o medo, que eles não podem ser abraçados por muito tempo. Quando a gente diz abrace, né? Abrace os sentimentos, é o quê? É reconheça que esse movimento existe no teu peito. Reconheça que você tem medo, reconheça que você é inseguro, reconheça que você é carente, reconheça que você é raivoso, reconheça que você é fofoqueiro, invejoso, né? E etc, 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 etc. O abraçar é isso. O abraçar, quando a gente diz abraçar, olha, reconhecer. É jogar as cartas na mesa e falar, bom, é isso aqui que constitui a minha personalidade hoje. É isso aqui que constitui a minha biografia hoje. Então, o que eu posso fazer com todas essas virtudes e com todos esses vícios? É isso, abraçar isso. Abraçar não é você morrer, não é você morrer apegado, né, a sua ira, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito temperamental, né? Eu sou uma pessoa com um temperamento muito forte. Então, eu sou explosivo assim mesmo e tal. Então, e é isso mesmo e pronto. Eu abracei meu destempero. Bom, na verdade, você não abraçou o seu destempero. Na verdade, você é só uma pessoa mal educada. Né? Você é só uma pessoa mal educada. Você não abraçou a sua ira. Você, na verdade, se acomodou com a tua ira e você se tornou uma pessoa mal educada. No máximo que você vai se tornar uma pessoa mal educada. Uma pessoa expansiva, mal educada, inconsciente, que fala um monte de besteira no ouvido de todo mundo, né? E acha que está honrando o seu próprio ser. Quando, na verdade, está viciada e aceitou o seu vício. Então, abraçar, quando a gente diz abraçar sentimentos, abraçar movimentos, é o quê? É reconhecer essa tua faceta. Se você não reconhece essa tua faceta, você não consegue iluminar aquilo que há de errado em você. Então, já, né, fiz esse conceito de, bora, o que é abraçar? Agora, o medo, ele não pode ser abraçado por muito tempo, como eu disse. Por quê? Porque o medo é um sentimento que, à medida que ele vai ficando dentro da gente, ele vai ficando cada vez mais profundo, ele vai ficando cada vez mais forte. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de medo ou de fobia, tá? Quem teve uma experiência de fobia ou de medo muito profundo e conseguiu vencer e quiser falar aí nos comentários, seria bem legal, tá? Mas com um pouco de experiência a gente consegue perceber que o medo, quando a gente dá muita vazão ao medo, ele cresce dentro da gente em proporções assim absurdas, absurdas. Ele toma conta do nosso coração. Ele toma conta das nossas vísceras. A gente fica com uma dor no estômago. A gente fica com um aperto no peito. E, para piorar, o medo ele vai tomando conta do nosso imaginário. O que ferra muita coisa. Então, o medo ele vai tomando conta do nosso corpo em todos os sentidos. Né? Do nosso coração, dos nossos movimentos, das nossas vísceras e também da nossa mente. E aí, quem teve essa experiência do medo sabe que quanto mais você pensa no medo, mais ele vai se tornando enorme. E ele vai se agigantando, se agigantando, se agigantando. E chega uma hora que a gente paralisa. A gente paralisa de tão grande que aquele monstro se tornou. Às vezes uma coisa pequena, uma coisa boba, né? Que ela nasceu ali, uma sementinha boba, que foi implantada na sua cabeça. Só que com o tempo esse medo ele foi sendo alimentado. Seja por crença, seja por pai, seja por mãe, seja por você mesmo. Que alimentou esse medo, ele vai se tornando absurdamente grande. E para enfrentar o medo, depois que ele está grande, é complicado. É complicado. É complicado. E a única forma de curar o medo, que né, indiretamente a insegurança, é olhando de frente. O medo ele tem que ser encarado.
Não adianta. E do mesmo modo as inseguranças. Eu estou falando do medo porque a mãe da insegurança, né, é o medo. Então, se a gente não olha de frente, se a gente não encara isso, bicho, não vai dar. Ah, mas eu vou fazer uma técnicazinha aqui, daquilo e etc. Você pode até fazer uma técnicazinha, você vai, né, pode até melhorar seus hábitos, etc. Mas a raiz do medo, ele vai estar ali dentro, dentro do teu coração. Por isso que olhar para as nossas inseguranças, olhar para os nossos medos é profundo, é difícil. Sim, o medo ele tem que ser enfrentado. Só assim vocês vão vencer a insegurança de vocês. Ou qualquer outro movimento que seja proveniente do medo. Se vocês não enfrentarem o medo, vocês não vencerão suas inseguranças, carências, mania de controle e etc. Ah, Igor, mas isso vai contra o que muita gente fala. Veja, não está indo contra o que muita gente fala, não. Eu estou falando especificamente do medo. Se estivermos falando sobre ira, fofoca, inveja e etc., você não vai querer enfrentar isso. Porque se você querer enfrentar, né, dizer, não, eu não sou raivoso, né, não, eu não sou uma pessoa reclamona, não, eu não sou uma pessoa invejosa, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai recalcar isso. Vai acontecer que você vai esconder esse movimento que, na verdade, ele existe dentro de você. Por isso que eu falei, o medo é exceção. É o único sentimento de que devemos enfrentar. Tem uma história de uma amiga minha muito interessante, né? Quando eu morava lá no Rio, e ela já é uma amiga minha, só que ela já é uma senhora, já muito experiente, ela está há muitos anos no autoconhecimento, jornalista, né? Casada com um médico, e ela estava contando assim, ela já estava nesse autoconhecimento há muitos anos. E ela falou assim, olha, a primeira vez que eu fui nadar, eu era garota, assim, e tal, eu era garota. E eu fui na praia. E quem é do Rio sabe que as praias do Rio, elas não são praias muito calmas, como, por exemplo, as praias aqui do Sul. As praias aqui do Sul, elas são muito tranquilas, muito calmas, né? Tem pouca onda, puxa pouco, pelo menos acho que eu fui. E as mais famosas. E lá no Rio puxa muito, são praias muito fortes, né? E ela entrou nessa água, ela entrou nesse mar. E quando ela entrou nesse mar, ela tomou, né? Eu não sei como vocês falam, né, tomou uma soca, tomou um caixote, tomou uma vaca, né? Ou seja, a onda pegou ela e jogou ela longe, foi jogando, foi jogando, foi jogando, foi jogando. E ela, né, ficou ali presa, né? Tomou a soca, caixote, né? Como vocês falam, vaca, enfim. Lá no Rio a gente falava soca, caixote, enfim. Começou a levar, né? Só que ela começou a ficar sem ar, começou a ficar desesperada. E quem é inexperiente em mar e toma um caixote, sabe como é desesperador você ficar debaixo d'água, né? Girando para um lado e para o outro. É caldo, tem caldo também, né? Tomou um caldo. Então, e quem já tomou um caldo, esse caixote, etc., e já ficou debaixo d'água, sem respirar, por um tempo, sabe como é desesperador, porque você fica desnorteado, você perde a noção, você perde qualquer tipo de referência, porque você tomou um caldo ali da água, né, do mar, e você começa a rodar, você não sabe onde você está, se você está olhando para cima, se você está olhando para baixo, você está de cara na areia, você não sabe nada, né? E ela tomou, pela primeira vez, assim, imagina vocês, façam esse exercício. Entrou no mar, assim, na maior inocência, né? Inocente, tomou um caldo de um mar, assim, puxadíssimo, forte, e aí, quando saiu, e ela disse que caiu na areia, assim, e conseguiu sair, né? Deu de cara na areia, conseguiu sair assim, e aí ela ficou meio catatônica, assim, né? Ficou meio desnorteada e tal. E aí ela recebeu uma intuição, que ela falou que anos depois ela entendeu porque que ela fez. Ela recebeu uma intuição assim muito grande. Ela estava com o coração, né, acelerado, meio medrosa, se tremendo assim. Aí ela recebeu uma intuição dizendo assim: volte para o mar. Volte para o mar. E como ela estava naquele momento lá, né? E ela estava começando o quê? Ela estava começando a criar um medo, um trauma nela. E na intuição dela falando: volte para o mar. Aí ela voltou para o mar, conseguiu ali passar pelas ondinhas e tal, e ficou um tempo no mar e depois ficou tranquilo. E aí ela falou, Igor, muitos anos depois eu compreendi que se eu tivesse saído do mar e não tivesse olhado de frente de novo para aquele mar, eu nunca mais teria entrado.
eu nunca mais teria entrado. O que ela fez, né, trocando em miúdos? Ela olhou de frente aquele medo que estava sendo gerado nela. Foi exatamente aquilo que ela fez. Ela cortou o medo pela raiz. Ela cortou o mal pela raiz. Quando ela percebeu que ia gerar um trauma nela, e ela começou a ficar com medo, ela já começava a olhar para o mar assim com medo, ela já entrou logo. E aí ela foi se estabilizando e ela viu que o mar, na verdade, né, tem o seu caixote, tem o caldo, né, etc, a vaca. Tem ali, mas também tem essa calmaria, tem a parte boa do mar. Então, ela até hoje ela ama o mar, gosta, mas e aí ela falou isso para mim, eu falei, nossa, que interessante. Que interessante. Ela cortou o medo pela raiz. Então teve gente que perguntou aqui, Igor, como enfrentar então? Como enfrentar esse medo? Como bater de frente com ele? Primeiro, entender que você tem medo, que você tem insegurança. E depois trabalhar essa insegurança. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bobo, que é um exemplo que tem muitas pessoas que têm esse medo, essa insegurança. De, por exemplo, morrer sozinho. Tem muitas pessoas que têm medo de morrer sozinho, né? De não conseguir achar a tampa da sua panela, né? Não achar o alface da sua salada e etc. Então, o que você tem que fazer? Se você tem medo, por exemplo, de morrer sozinho, passe a ficar um tempo sozinho. Simples assim. Ah, mas o meu medo é ficar sozinho. Exatamente. Se o seu medo é estar só, passe a ficar só. Igor, mas eu sinto muito medo. Mas é para enfrentar. Se você não consegue estar só durante 1 minuto, fique 2. Conseguiu ficar 2, fique 3. Você fica 3, vai 4, 5, e assim vai. Até você começar a aprender a gostar da sua própria companhia. Gente, enfrentar o medo é isso, é olhar de frente. E olha, não tem diquinha, não tem hackzinho, tá? Não tem macetezinho. É olhar de frente e enfrentar. Tem medo? Enfrenta. Tem medo? Olha de frente. Vocês vão começar a perceber que quando vocês começarem a olhar de frente para o medo, né? O medo, quando vocês olharem para as suas inseguranças, o medo e se enfrentar, seja numa meditação, né, numa contemplação, ou numa conversa com um terapeuta, conversa com um amigo e etc., vocês vão começar a perceber que quando vocês começarem a falar sobre o medo, parece que ele fica desse tamanho. Ele fica um troço assim imenso. E à medida que você vai falando, parece que ele vai esvaziando, né? Ele vai esvaziando, esvaziando, ele vai murchando, murchando, e você vai se sentindo à vontade. Pessoas que venceram o medo, né, elas têm essa relato de que elas vão começando a ficar à vontade, elas ficam à vontade de falar sobre os seus medos, sobre tudo aquilo que paralisava elas. Por quê? Porque depois que a gente fecha, né, a gente fecha os nossos olhares, a gente não quer mais perceber daquele medo, ele fica lá oculto, e ele vai aumentando, ele vai crescendo, como se fosse um balão, né, que incha, mas não tem nada dentro dele. O medo, ele é muito enganador. Ele é muito enganador. E o que mais alimenta o medo é a nossa cabeça. Putz, cara, a nossa cabeça é o que mais alimenta o medo. O nosso imaginário. Ah, eu não quero falar sobre isso. Né? A famosa pessoa que fala, eu não quero falar sobre esse assunto. Né? Ah, eu não quero saber sobre isso. Isso me dá um negócio no estômago. Tudo bem, você pode se respeitar, não querer falar sobre determinado assunto, né? Para as suas inseguranças, para alguém, se você não tiver vontade. Mas uma hora você vai ter que falar. Uma hora você vai ter que enfrentar. É assim que a gente vence e abraça as nossas inseguranças. Evidentemente, eu estou falando do medo, né? Por quê? Porque o medo é a origem de tudo. Então, seja qual for a sua insegurança, é um medo ali, tá? É um medo. Então, não sejam pessoas que fogem de tudo pelo medo, né? Por exemplo, tem medo de falar em público. E aí você entra num trabalho, né, que pode pagar 3 vezes mais do que você ganha hoje, mas é um trabalho que pede para que você fale em público. Ah, mas eu não quero falar em público. É um medo que eu tenho, apesar do desejo. Isso que é engraçado. Tem muitas pessoas que desejam falar em público, mas têm o medo. Não é isso? Quantas pessoas têm medo de se expor, mas desejam se expor? Parece contraditório, né? Mas é isso. E aí perde a oportunidade de emprego, perde a oportunidade, né, de conhecer o teu namorado, o teu chuchuzinho, né? Perde várias oportunidades.
Perde a oportunidade de pedir um perdão para o pai, para a mãe, sei lá, ou para algum familiar. Tudo pelo medo. E veja, e quando a gente tenta enfrentar o medo, é muito interessante isso, né? Você, não, eu vou enfrentar meu medo. Eu vou lá, eu vou enfrentar. Acabou. É tua mente. Ao mesmo tempo, ela começa a inventar um monte de justificativa. Começa a inventar um monte de quadro catastrófico, né? Aquele negócio assim de tipo, eu vou começar a falar em público. Exemplo clássico. Eu tenho medo de falar em público. E aí dá aquele frio na barriga, dá aquela insegurança, dá um monte de troço. Não, mas todo mundo vai rir de mim, né? Aí vamos falar do meu cabelo, vamos falar do bigode, vamos falar sobre aquilo. E aí se eu começar a gaguejar, e aí se eu começar, e aí se eu começar a... Aí começa já a ficar com medo e desesperado e nem fez o que tinha que fazer. E a pessoa já colapsa antes de vencer aquilo. Enfrentar o medo é não pensar muito, tá? É não pensar muito. Uma dica muito boa é não pense muito, só vai. Quando vocês quiserem enfrentar o medo e a insegurança de vocês, não pensa muito. Porque se vocês derem vazão para a mente de vocês, que já se tornou medrosa, ela vai vencer, tá? Ela vai vencer. Lembre-se sempre disso. Uma mente que já é acostumada ao medo, se você der vazão a ela, ela vai vencer. É igual a mente preguiçosa, não é isso? Todo mundo fala, vou começar a academia, né? A pessoa procrastina há 30 anos. A pessoa procrastina há 30 anos. Aí fala, não, eu vou para academia agora, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Eu vou fazer exercício todo dia. Pô, vou me alimentar, né? Eu vou fazer tudo. E aí, só que a mente dela já está preguiçosa, o corpo dela está preguiçoso, né? Todos os corpos dela já estão preguiçosos. E aí, ela acorda de manhã, 5 horas da manhã. Não, estou com disposição. Né? Aí tá com disposição. Aí acorda com disposição. E fala assim, mas eu vou ter que descer para a cozinha. Vou ter que fazer meu lanche, né? Mas a cama estava tão quentinha, né? Não, vou voltar para cá. Amanhã eu faço isso. É a mesma coisa o medo. O medo é a mesma coisa. Né? Só que a preguiça, o que a nossa mente preguiçosa faz? Ela entrega a recompensa mais rápida pra gente. Qual é a recompensa mais rápida? A caminha tá gostosinha. Então, você vai descansar e você vai ter o prazer de estar na caminha. A mente preguiçosa é uma mente que ela tem recompensas curtas, né? É uma caminha boa, né? É um McDonald's, é o hambúrguer lá gorduroso, é a batata frita, né? Com óleo de 2 semanas, é isso, é óleo que já misturou com peixe, já misturou com um monte de troço lá. Né? Tudo isso é muito gostoso. São recompensas rápidas. E o medo é o quê? O medo é uma mente que ela fica presa nela mesma. De coisas que a gente imagina que muitas vezes não é verdade. Tem um ensinamento que eu nunca mais esqueci, do meu pai. Né? Ele chegou e falou assim, olha, tome muito cuidado com o medo. Ele falou isso, tome muito cuidado com o medo. Ele não necessariamente ele falou do medo, mas ele falou assim da imaginação. Mas pra gente aqui dá para entender assim. Ele falou assim, tome muito cuidado com a sua imaginação, Igor. Porque às vezes a realidade ela é muito melhor do que a gente imagina. Porque às vezes eu falo para ele, pô pai, eu tô com medo de fazer isso, né? Eu tô com medo de fazer isso, aquilo. Mas se acontecer isso, isso. Se acontecer isso, aquilo. E às vezes ele falou para mim o seguinte, olha, simplesmente vai e faz. Às vezes não tem nada a ver com a realidade. É o que você está pensando. E eu convoco vocês de novo aqui a fazer essa reflexão. Quantas vezes nós já imaginamos um monte de troço, né? E aí, quando a gente foi conversar com alguém ou foi resolver algum problema, não foi nem metade do que a gente imaginou que passou pela nossa cabeça. Não é isso? É muito interessante esse movimento que a gente cria na nossa mente, né? E é uma mente que é uma mente desequilibrada. É uma mente tomada pelo medo. E é isso que ele dizer, olha, ele falou assim, olha, se sentiu medo, vai, resolve. E se você sentir medo antes de resolver o problema, você já tá muita chance de você não resolver. Ele falava assim, ó, deixa para sentir medo ou insegurança depois que você for falar com alguém, depois que você for tentar resolver. Por quê? Porque se você sentir medo antes do negócio,
pode ser que não seja nada do que você sentiu medo. Então você sentiu medo à toa. Aí ele fala, você foi burro, sentiu medo à toa. Era só falar e resolver, né? Era só ir lá, chegar e falar em público, por exemplo. Então, assim, essas inseguranças, elas vêm muito do nosso desequilíbrio mental, mesmo. E da nossa força, da nossa falta de vontade de enfrentar esse estado de apatia que a gente tem. De que, olha, o medo é paralisante? É. O medo, ele é paralisante. Chega uma hora e, olha, quem teve síndrome do pânico, quem teve qualquer tipo de fobia, sabe que é paralisante, é difícil, tá? Quem tá de fora pode achar que é bobeira, tá? Quem tá de fora pode achar que é bobeira. Se vocês têm algum familiar ou o amor de vocês tem um tipo de fobia, pânico, alguma coisa, saibam que é Flórida. É complicado. E paralisa mesmo. A pessoa, ela endurece, ela fica dura, assim. Ela não consegue fazer nada. Por quê? Porque o medo, ele paralisa. O medo é uma forma do nosso corpo, da nossa mente se defender. Mas a gente sabe que se a gente não enfrentar, não vence. Então, essa live aqui é muito simples. É um convite a vocês para que vocês retomem, né, o cetro de vocês do empoderamento. Que vocês retornem para o poder de vocês. Vocês digam, olha, esse medo ele não pode tomar conta da minha vida para sempre, não. O meu medo de morrer sozinha, não, isso não pode acontecer. O meu medo de falar em público vai até quando? Gente, o medo, ele não sai sozinho. Não existe essa coisa de, o tempo resolve, o tempo passa. Não, não resolve. Quanto mais o tempo passa, mais poeira fica debaixo do nosso tapete. Esse é o problema. Por isso que tantas pessoas estão sendo convidadas a ingressar no autoconhecimento pelo meio da dor. Não é incomum a gente ver muitas pessoas falarem, eu despertei depois de muita dor. Eu despertei depois de dor. Não é incomum. Por quê? Porque a gente vai jogando tudo para debaixo do tapete. A gente, depois eu vejo isso. Depois eu resolvi isso. Eu tenho medo de falar em público, mas sei lá, alguma hora eu vou resolver isso. Até que a vida joga a gente no bico de sinuca e fala, olha, vai meu filho. A gente fica na beira do precipício e a vida fala, olha, se você continuar do jeito que você está, você vai cair no precipício. Ou você volta e olha tudo que você deixou para trás, ou tu vai cair nesse precipício aqui. Porque o que te restou é a única coisa. Porque quando a gente é tomado por medos e mais medos, vocês percebem que a nossa vida ela vai se limitando muito? Ela vai se limitando muito. Não, isso aqui eu não quero, né? Porque me dá medo. Aí volta para lá. Mas esse lado aqui também não quero porque me dá medo. Aí volta para cá. Mas isso aqui também não quero porque me dá medo, me dá um troço. Tá, então você vai para onde, meu filho? Percebe? Então a nossa vida ela vai ficando muito triste. A nossa vida vai ficando muito limitada. E o pior de tudo que mata toda a nossa história, que mata toda a nossa força, que mata todo o nosso livre-arbítrio, que é o quê? A gente se torna dependente. Putz! Cara, a gente se torna dependente emocionalmente e materialmente das pessoas. Eu conheço pessoas medrosas. Já convivi com pessoas medrosas. Que não queriam olhar para os seus medos. Assim, consciente. Assim, não, eu não quero olhar para isso. E fala, não, eu prefiro viver com esse medo, mas eu não quero olhar com isso. Eu não quero olhar para isso. Olha, são pessoas muito tristes, assim. São pessoas muito tristes. Isso aqui não é um julgamento, não, tá? Na verdade, é até uma lamentação minha. No sentido de, é uma pena essas pessoas que não quiseram olhar para os seus medos. E veja, são pessoas limitadas pelos seus relacionamentos. Eu conheço uma pessoa que é medrosa, muito medrosa, tadinha. Né, por uma série de traumas, teve doenças e etc, enfim, né, o que foi culminando a ter mais medos e mais medos, só que nunca enfrentou e não quis enfrentar. E se escorou, né, no homem, se escorou no marido. E o relacionamento é péssimo. Péssimo, 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 mas se escora nessa pessoa, no marido, por quê? Porque dá uma certa segurança, mesmo que muito falsa, mas dá uma segurança para aquele medo que ela tem.
Enfim, e as outras pessoas, né, se escoraram no dinheiro, que eu conheço, se escoraram no dinheiro, então trabalham, e se escora naquele dinheiro. Não, isso aqui vai me dar a segurança que eu quero, né? São pessoas que têm medo de relacionamento, os amigos aí que eu tenho. Ok, dinheiro, trabalha, e fica naquela coisa, né, de, não, eu vou ter dinheiro, porque aí o dinheiro não me abandona, né, mas a mulher me abandona. E, assim, é esse nível de pensamento. Eles têm medo, eles têm insegurança, não conseguem se relacionar com ninguém. Não conseguem se relacionar com ninguém. Por quê? Porque eles ficam paralisados no medo. E sempre quando a gente fica paralisado no medo, nessas inseguranças, a gente vai buscar, foi o que eu falei, a pior coisa que existe é se escorar em alguém. É ser 100% dependente daquelas pessoas ou de algum bem material, como dinheiro, carro, qualquer outra coisa. A gente pode se escorar em qualquer coisa. E é aqui que mata a nossa biografia, aqui que mata a nossa força, o nosso livre-arbítrio. E aí a gente perde toda a nossa potencialidade. A gente fica limitado demais. E percebe o seguinte, eu canso de falar isso para vocês. Olha, ninguém é autossuficiente, tá? Ninguém é um ser independente do mundo. A gente é sempre dependente de alguém em algum nível. É natural. Boa noite, Laura. É natural que a gente seja dependente de alguém em algum nível. Agora, o problema é quando a gente depende da pessoa para fazer tudo. Ou grande parte da vida. Grande parte da vida. E aí mata qualquer chance da gente viver aquela vida que a gente quer, né? A materializar nossos sonhos, ter relacionamentos, filhos, etc, 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 etc. Eu vou aproveitar o gancho aqui que a Natália falou. O medo é uma ilusão da própria mente, penso assim. Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a maioria dos medos, eles não têm lastro. O que é uma verdade. Muitos dos nossos medos são criações da nossa cabeça. Outros medos realmente são traumas, são vivências. Só que traumas e vivências que foram amplificadas pelo nosso sentimento desequilibrado. Por que que nós temos muito da criança interior ferida? Por que que geralmente a nossa criança inferior, da nossa criança interior, ela é ferida? Por quê? Porque a criança, ela ainda tem um mundo muito frágil. A criança ainda tem um mundo muito fraquinho. A criança ainda não tem um equilíbrio emocional consolidado. Então, tudo para a criança é muito grande, né? Se vê mamãe chorando, é uma coisa, né? Nossa, a mamãe tá chorando, né? Vê o papai gritando, nossa, papai tá gritando. Não, tá acontecendo alguma coisa. É o quê? Porque o sentimentozinho da criança, ela ainda não consegue, né, entender direito, objetivamente o mundo. Então, para ela é tudo muito grande, é tudo muito amplificado. E aí, esses medos, esses traumas são coisas bobas. Não sei se alguém aí teve experiência de fazer, por exemplo, um renascimento ou um acesso à criança interior de memórias quando era criança. Tem gente que já me falou, eu falei assim, poxa, Igor, eu vi um trauma meu lá, né, do meu pai, etc. E eu não, e assim, quando eu vi, para minha criança, era a morte, era o fim do mundo para aquilo. E hoje, depois que com a minha consciência que eu tenho hoje, eu falei, nossa, como é que eu fiquei chateado naquele tempo? Né? Por quê? Porque naquele tempo, quando você era criança, você não conseguia entender a realidade como ela era. Por quê? Porque você misturava o que estava no seu peito com o que acontecia. Por isso que eu sempre falo para vocês, e falo isso direto com os meus alunos do seminário, né, e no workshop também. Gente, aprendam a olhar a vida como ela é. Se misturarmos os nossos sentimentos demais com a realidade, a gente não consegue enxergar como as coisas são. E aí entra medo, insegurança, carência, né? Tudo quanto é desastre. Por quê? Porque o medo, muitas vezes, ele vem dessa falta de entendimento do mundo. Falta de entendimento do mundo. Por exemplo, tem gente que tem medo de andar de avião, né? Olha só. Para quem é quase uma planilha de Excel, que gosta de dados e etc., eu não tenho os dados exatos aqui, mas vocês podem pesquisar depois, para vencer o medo, né? Porque cada um vence o medo de uma forma. Tem gente que tem medo de andar de avião, e aí prefere fazer viagens de carro de 20 horas, 30 horas, um dia, 2 dias, 3 dias, sei lá, né? Atravessa o Brasil inteiro para não andar de avião. Vocês sabiam que andar de avião é mais seguro do que andar de carro? Estatisticamente é mais seguro você andar de avião do que de carro.
A chance de você bater de carro é infinitamente maior do que você andar de avião. Então, a chance de você cair do avião é mínima em relação a você bater de carro. Então, assim, você fala isso para a pessoa que tem medo. Aí ela fala, não, mas eu não quero andar de avião. Não quer andar de avião porque se desconectou da realidade. Se desconectou daquilo que é real, daquilo que está ali palpável à frente dela. Por quê? Porque a imaginação ela começou a se desequilibrar. E aí eu deixo um gancho para vocês. Tá? Eu deixo um gancho para vocês. Que sai um pouquinho do que a gente está falando, mas é interessante a gente comentar aqui. Olha, cuidado com o que vocês se alimentam. Muito cuidado. E não é alimento do nosso estômago, mas o alimento da mente. Tudo o que a gente escuta, a gente está se alimentando. Vocês estão se alimentando agora do que eu estou falando. Agora, quando a gente conversa com os nossos amigos, a música que a gente ouve, os livros que a gente lê, tudo isso é alimento para a nossa cabeça. Os pensamentos recorrentes em nossa mente, pensamentos desequilibrados, doentios, viciados, tudo isso serve de alimento. Quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente vive, mais nós estamos alimentando o nosso imaginário. E vocês não têm noção como o imaginário aqui da nossa cabeça pode destruir ou melhorar muito a nossa vida. E o medo vem muito desse nosso imaginário. Quem já viveu períodos de pânico e fobia sabe muito bem o que eu estou falando. Como o imaginário toma uma proporção assim da tua vida que você fica parado, catatónico. Então, quero fazer o convite a vocês nessa live a olharem de frente aos seus medos. Olhem de frente, com muita compaixão a vocês mesmos. Não olhem com raiva, né? Agora então eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa medrosa. Não precisa ser tão grosseiro e tão difícil e ríspido com você. Mas pelo menos aceite que você tem medo. Todas as pessoas têm medo. Em algum nível a gente tem medo. Em algum nível a gente tem medo. Né? O medo de ser negado. Medo de ser mal amado. Medo de não vingar no trabalho. Medo de não ser um bom filho. Medo de não ser um bom pai. Acontece. Acontece. Medo de não ser um bom funcionário, um bom terapeuta, né? Um bom engenheiro, médico, advogado. A gente tem medo de todos os níveis. A questão é, se você tem medo, por exemplo, de não ser um bom terapeuta, que eu sei que tem muito terapeuta aqui que me segue, né? Então, vamos usar esse exemplo. Olha, se você tem medo de não ser um bom terapeuta, sabe o que você faz? Sabe como é que você enfrenta esse medo? Faz um curso, estuda, trabalha, busca resultado. Pronto. É assim que você vence o medo. Que você use o medo, então, como combustível para a tua melhoria. Não como justificativa das tuas misérias. Não use o medo para justificativa das suas misérias. Use o medo como combustível para suas virtudes. Para o desenvolver das suas virtudes. Então, essa live aqui é esse o convite. Suas inseguranças só serão vencidas se você correr atrás. Tem segurança de falar em público? Vai fazer um curso de oratória. Abre uma live no Instagram. Grava vídeo. Tem segurança quanto à sua voz? Vai fazer uma fono. Grava áudio. Vê o seu timbre, sua voz. Eu tenho segurança enquanto ao meu corpo. Vai malhar. Vai fazer uma dieta. Vai fazer afirmação positiva no espelho. Eu tenho medo de morrer sozinho. Faz o retiro de 5 a 10 minutos por dia. Eu sempre estimulo vocês a fazerem isso. Fica sozinho, você e seus pensamentos. Enfrenta. Vai. Faz. Eu tenho medo de morrer pobre. Então estuda.
Estuda, trabalha, se dedica, aprende técnica nova, vai empreender, ou seja, um funcionário bom, dê o seu melhor. Aprenda a fazer dinheiro. E assim vai, né? Assim vai. E assim a gente vai vencendo os nossos medos. Gente, olhem o medo de vocês como combustível. Olha como combustível. Se ele for um medo bem pequenininho, como eu falei, né, daquela minha amiga que tomou um caixote, né, o caldo lá do mar, e ela virou e olhou para o mar e falou: Não, eu quero entrar no mar. Pronto, hoje ela ama o mar. Ela poderia se limitar e não ter usufruído da coisa maravilhosa que é estar no mar. Descarregar, entrar em contato com Iemanjá, né? Com a mãe água, com a mãe terra, né? E ela não perdeu isso, ela não limitou a vida dela. Então, então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido sobre o medo, tá? E lembrando, recapitulando, todo sentimento tem que ser acolhido, tá bom? Mas o medo, a gente tem que dar uma resposta rápida, tá? O medo é o único sentimento que a gente tem que dar uma resposta rápida a ele. Um enfrentamento direto, tá? Tá com medo, tá recuando, dá um passo para frente. Né? Tá com medo, tá fechando o olho, abre o olho. E assim vai. Ah, não tem, não tem milagre. Gente, e para finalizar, tô sentindo aqui de falar isso, tá? Ainda bem que vocês estão aqui, não saíram aí. Olha, autoconhecimento não tem segredo. Se aparecer gente falando que autoconhecimento é rápido, é fácil, desconfiem. Desconfiem, tá? Desconfiem porque autoconhecimento não é assim. Autoconhecimento é difícil mesmo, tá bom? E a cada vitóriazinha que vocês têm, a cada vitória, assim, de vícios, de sofrimento que vocês têm, vocês sentem que tá ficando menor, que tá ficando mais fraco, comemorem. Comemorem. Porra, me mandem mensagem. Fale, cara, eu consegui. Por quê? Eu vou pegar aqui, eu vou postar para mais gente, porque tem gente que me assiste aqui, né? Eu vou postar mais gente para o quê? Para mostrar que vocês conseguem, vocês podem. Se eu conseguir, vocês podem. Se o fulano da esquina conseguiu, vocês podem, né? Se o pai de fulano conseguiu, vocês podem. Se a criança de não sei o que lá conseguiu, vocês podem. Nós podemos. A questão é, não busquem atalhos. Não existe atalho no autoconhecimento. Não existe atalho para o despertar. Nós temos que olhar detalhe por detalhe os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos vícios, tudo. E isso é bonito, isso é belo. É assim que a gente entra em comunhão com Deus. É assim que a gente, né, ou se você for um cristão, é assim que a gente vai para o céu. É assim que a gente consegue conquistar o nosso lugar no plano espiritual ou no céu, no paraíso, né? É assim, gente. Então confie no processo de vocês. Igor, eu não sei como enfrentar o medo. Pede intuição. Eu já dei algumas dicas aqui. Abre o olho. Não fechem mais os olhos para aquilo que vocês temem. Não deixe que o medo paralise vocês. Enfrentem. Enfrentem com a força de vocês, porque todos vocês têm. Ah, Igor, mas eu sou uma pessoa pacífica. Tudo bem? Você acha que as pessoas pacíficas também não têm a força delas? Eu gosto de dar o exemplo das águas. As águas, os lagos, são lindos, parados. Mas vocês já viram como é a força do mar também? Que destrói e arrasa tudo? Ah, então eu sou como o vento, que é uma brisa suave. É, e as tempestades? Os furacões? Existe também essa força dentro de vocês. É por isso que às vezes eu falo, né, meio assim, tem pessoal que fica me incomodando. Mas eu falo isso aqui para despertar essa força e energia em vocês. Vocês têm. Vocês vencem. Saibam disso, se vocês querem, vocês vencem. Não deixe que o medo paralise vocês. Tá com medo de falar em público? Vai. Não pensa, tá bom? Tenta sair do lugar aqui, tá? Então, é isso. Espero que vocês... Eu já até saio aqui. Eu espero que vocês vençam seus medos e não desistem nunca, tá bom? Não desistam. Qualquer coisa me manda mensagem por inbox, fala, Igor, venci o meu medo. Ótimo, que eu vou estar muito feliz por vocês, tá? Beijo, abraço, fiquem com Deus e... domingo, né, tem a nossa oração, estão todos convidados,
Sempre falo isso porque sempre tem gente nova chegando, tá bom? E quem quiser, né, tem interesse a participar das minhas aulas de seminário de empoderamento, link na descrição. Igor, o que é esse seminário? São aulas tipo essa aqui que a gente faz no Instagram, só que com um pouco mais com calma, né? Eu levo uns conteúdos extras, prego coisas a mais, tá? Então, se vocês gostam da minha live, considerem participar do meu seminário de empoderamento, né? Ah, sim, vou estar presente na jornada do Metatrônica do Crano. Quem está fazendo a jornada Metatrônica, eu vou fazer uma presença lá especial, vou dar uma palestra lá, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, amo todos vocês e não deixe que o medo paralise vocês. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.